Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz seja com todos, amém? Para mim é uma honra estar aqui, tendo esse privilégio, essa oportunidade de falar um pouquinho do amor de Deus, num ambiente tão gostoso. É tão bom você chegar num lugar que Deus já está presente, é tão maravilhoso chegar aqui e poder sentir a presença de Deus. Tive o privilégio, de conhecer o meu xará, o pastor Rafael. O pessoal tá aí, brincava comigo e falava assim: vai ser o culto dos Rafael lá. Falei, amém, pastor, só vitória. E ele estava lá participando, irmãos. E eu vi que ele estava lá. Eu falei assim: pastor, você está cheio aí, doido para entregar um monte de coisa para a gente aqui. Mas amém, foi uma honra, pastor, te conhecer. Foi uma honra conhecer essa família de Deus que está aqui, manifestando o reino de Deus nessa cidade, sendo a diferença e cumprindo o propósito do coração do Pai, amém? Trago um abraço do meu pastor Rodrigo. Nós somos da igreja lá em Sarzedo, que chama Manancial no Deserto. Verdadeiramente, eu creio que o pastor vai ter a oportunidade de estar lá, de conhecer. É no deserto mesmo que nós estamos lá, viu, irmãos? Glória a Deus. Quando a gente começou a construção da igreja, não tinha nenhuma construção perto. A gente começou numa igreja, a gente alugou uma loja, Deus nos deu uma direção. E quando o pastor me levou a primeira vez para conhecer o lote que almejava comprar, e falava comigo: vamos lá que eu vou te mostrar. Eu olhava para o lote e falei: Jesus, o que está na cabeça do meu pastor, Senhor? Olha aonde. Mas eu falei: pastor, nós estamos juntos. Se Deus deu a direção, deu a visão, Ele dá a provisão também. E nós estamos ali, amém? Temos feito a diferença ali para a glória de Deus. Está me acompanhando a minha esposa, amém? Minha Miss Universo, levanta a mão para os irmãos te conhecer. Pastora Lidiane, minha princesa Radassa, amém? Glória a Deus. Ela é o motivo dos meus cabelos estar mudando a cor, né, irmão? Cada dia um tom diferente está aparecendo. Glória a Jesus. Eu olho para ela crescendo e falo: volta, Jesus, volta, Jesus. Aleluia. Queridos, eu quero te convidar, abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Quando eu orava a Deus a respeito desse culto, essa palavra veio no meu coração e eu não consegui ir para outro lugar, a não ser dentro dessa palavra. Eu creio que Deus tem algo para ministrar no meu coração, também no coração da igreja. E eu desejo no meu coração que a vontade de Deus continua sendo manifestada aqui nessa noite. Aleluia. Gênesis capítulo de número 28. Nós vamos ler o versículo de número 13. Glória a Jesus. Eu gostei que eu não estou vendo relógio. Já viu, misericórdia. Já ia glorificar, eu já ia falar para aplaudir de pé, Jesus. Mas eu vi ele ali. É brincadeira, viu, irmãos? Prometo para os irmãos não passar de 9, amém? Para meia-noite, glória a Deus. O povo é animado, pastor. Quem está comigo até meia-noite aqui? Eita, fala isso não, irmão. Vocês não sabem que perigo vocês estão correndo. Aleluia. Verso de número 13 diz assim: e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Diga comigo assim: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Mais uma vez: Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Glória a Deus. Ocupe as suas mãos, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Libera uma palavra de adoração. Isso, glorifica e exalta aquele que vive e reina para todo sempre. Meu Deus, eu louvo o teu nome. Eu quero declarar que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Porque para o Senhor e por meio do Senhor são todas as coisas. Queridos, eu estou sentindo uma unção tão gostosa de Deus nesse ambiente. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor nós acabamos de ler
vai nos contar uma história que eu creio que você conhece muito bem, a respeito de Jacó. Mas é impossível falar de Jacó sem antes nós voltarmos um pouquinho na história, para chegarmos até esse capítulo aqui. Jacó, ele vai ser o descendente de Abraão. A Bíblia diz, a partir do capítulo de número 12 de Gênesis, que Deus aparece com Abraão e fala com ele algo que é uma loucura. Deus vira para ele, Abraão está sossegado, estabilizado, com a sua casa, com a sua família, já casado com Saraí, ainda não é Abraão, é Abrão, junto com seu pai, junto com seus irmãos. Então Deus aparece e vai dizer para ele: olha, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Percebe que Deus não vai falar com ele o nome do lugar. Deus não vai falar com ele: olha, saia de Betim e vai para Sarzedo. Não é essa a direção que Deus está dando. Deus vai falar com ele assim: olha, sai da sua vida que você está vivendo, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não aponta a cidade, Deus não aponta a região, Deus só dá uma palavra para Abraão: sai e vai, deixa a sua parentela. E qual lugar que é esse, Senhor? Eu vou te mostrar, somente vai. Eu pergunto para você, se fosse eu ou você no lugar de Deus, fala: Deus, manda o endereço que eu vou pôr no GPS para me chegar nesse lugar, Senhor. Eu vou colocar no Waze e ele vai me levar. Qual é o lugar, Senhor? Qual é o nome da rua? Qual é o endereço? Deus não está falando nada para ele. E o interessante é que quando nós vamos para esse texto, Abraão está no contexto que as pessoas daquele tempo serviam vários deuses. A sua família fabricava deuses. Tinha um Deus para o sol, tinha um Deus para a lua, tinha um Deus para quando chovia, para quando estava nublado. Sempre eles estavam inaugurando algum Deus diferente, porque fabricavam Deus. Mas agora Abraão, mesmo naquele contexto, ele vai ouvir Deus uma única vez, porque até então o texto não nos mostra que Abraão tinha o hábito de conversar com Deus. Abraão ainda nem sequer conhecia um Deus único, porque ele está no contexto que a sua nação, as pessoas à sua volta, servem vários deuses. Mas a voz que fala com ele é tão poderosa, a voz que fala com ele vai mexer tanto com ele, é uma voz inconfundível. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele: essa voz vai falar com você nessa noite. Aleluia. E quando ele fala, meu irmão, oh glória, é inconfundível. A voz de Deus vai ser tão poderosa quando fala com Abraão, porque você não vai ver no texto que ele vai confundir. Abraão não vai indagar dizendo: que voz é essa? Quem é que fala comigo? Ele logo compreende. Eu tenho para mim que Abraão logo tem uma impressão: esse Deus que falou comigo, eu nunca senti algo tão poderoso. Eu nunca vi nenhum Deus que meu pai e meu irmão fabricou falar. Eu nunca senti alguma coisa com esses outros deuses. Mas esse que fala comigo só pode ser o Deus Criador dos céus e da terra. Esse Deus é diferente, porque logo ele compreende. Então Abraão agora ele vai sair com essa voz que vai falar com ele. É lógico que muitas coisas vão acontecer. E é interessante que quando Abraão sai, ele sai debaixo de uma promessa. Porque essa voz vai falar com ele assim: olha, eu vou abençoar aqueles que te abençoar. Vira para o irmão e fala assim: não perde tempo. Já começa me abençoando aí, oh glória. Já libera uma palavra de bênção. Deus vai falar assim: eu vou abençoar os que te abençoar. Aqueles que te amaldiçoar será amaldiçoado, e em ti será bendita todas as famílias na face da terra. Agora esse Abraão que Deus está falando com ele é casado com a mulher que ele ama, Saraí, e ela é estéril. E Abraão agora ouve a voz de Deus. O texto vai dizer que ele começa agora a peregrinar. Ele vai começar agora a levantar altar para esse Deus que ele acabou de conhecer. Ele vai começar uma prática agora de adoração. Ele ainda não
conhece, mas vai começar a conhecer no caminho, e Deus vai se revelando a Abraão. A minha oração é que nesses dias, no seu caminho com Deus, que Ele venha se revelar a você, e que nesses dias possamos levantar altares de adoração ao Deus único, santo e verdadeiro. Então Deus vai começar a manifestar a Abraão. Abraão agora vai ter alguns direcionamentos, e um desses não vai ser de Deus. Ele desce para o Egito e ele mente. Mas logo que ele é expulso do Egito, eu amo o capítulo 13 de Gênesis, porque diz assim, que Abraão voltou para o altar que ele tinha edificado ao Senhor. Isso é muito interessante, porque, guarda isso, muitas vezes no nosso caminho, na nossa caminhada com Deus, é necessário nós voltarmos no altar e ter direção de Deus. Todas as vezes que você se sentir confundido ou sem direção, o caminho melhor para você ir ainda é o altar. Todas as vezes que você estiver indeciso, todas as vezes que você precisar de tomar uma decisão, o melhor caminho ainda é o altar que nós levantamos ao Senhor, para que Ele se manifesta e para que Ele nos dê a direção. Esse é o melhor caminho. Abraão volta e ele vai caminhando com o Senhor. Abraão agora vai receber promessas de Deus. Mesmo que a sua esposa é estéril, Deus vai fazer uma promessa para ele, e Deus vai falar com ele: Abraão, você vai ser pai de uma numerosa multidão. Eu acho maravilhoso, porque Deus começa a falar algumas coisas que fogem da proporção da ótica humana. Deus começa a liberar algumas promessas que é na contramão da nossa realidade. Abraão não tem filho, sua esposa é estéril, agora ele está avançado em idade. E a promessa de Deus é: primeiro Deus manda ele para um lugar que ele não sabe para onde ele vai, e agora Deus vai fazer uma promessa: você vai ser pai de uma numerosa multidão. Ele poderia virar e dizer: Senhor, mas o que o Senhor está me prometendo é impossível. Eu casei com Saraí, ela é estéril, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja que tem promessa que na ótica humana parece ser irreal, parece ser incabível. Talvez nesses dias Deus falou alguma coisa com você, que quando você olha para a perspectiva natural, você olha e está dizendo: não tem jeito, mas quem prometeu dá jeito. Você olha e fala assim: não tem como, mas aquele que está prometendo tem como realizar e tem como fazer. Talvez nesses dias Deus falou alguma coisa para você que parece ser impossível, mas eu quero te lembrar aqui nessa noite: aquele que está te prometendo, Ele é fiel para realizar o impossível. E é muito interessante, eu vejo assim que Deus tem muito bom humor, porque Abraão um dia no capítulo 15, ele está indagando a Deus e dizendo assim: Senhor, será que tudo que o Senhor me deu vai ficar para o meu servo Eliezer, criado na minha casa? Aí Deus fala assim: sai da tenda, vai para fora. E ele sai. E quando ele sai, Deus fala assim: olha para cima, conta as estrelas. Irmão, nos nossos dias já é difícil com toda a tecnologia que nós temos. Agora, nos dias de Abraão, eu imagino um céu estrelado. E eu não sei se você já fez isso. Eu gosto muito de orar no monte. Então quando chega à noite, aí o céu está estrelado. Eu não sei se você já fez a experiência. Já tentou? Quem já tentou contar estrela aqui alguma vez? Deixa eu ver. Irmãos, eu já fiz. Quando chega na décima, antes de 20, eu já me perdi, eu já não sei onde está. É impossível contar as estrelas. Eu imagino Abraão com toda inocência, Deus falando com ele: conta as estrelas. Eu imagino Abraão olhando e dizendo: 1, 2, 3, 4. Daqui a pouco, não será que eu já contei essa? Não, mas tem aquela e aquela. E ele se perde, porque é impossível contar as estrelas. E para mim continuar, eu quero liberar algo profético aqui nessa noite. Porque a primeira coisa que Deus vai fazer com Abraão é tirar ele de dentro da tenda. Porque dentro da tenda, se você começar a ler o capítulo 15, Abraão está de uma certa forma indagando, dizendo: Deus, o Senhor me deu riqueza, o Senhor me deu servos, o Senhor me deu fazendas, me deu gado, ovelha, o Senhor tem me enriquecido muito. E será que tudo que eu tenho eu vou deixar para o meu servo? Porque de uma certa forma ele está dizendo assim: a promessa que o Senhor me fez, até agora nada aconteceu. Então tudo que o Senhor tem me dado, toda essa herança,
Então eu vou escolher alguém criado aqui na minha casa, eu vou entregar tudo para ele, vou dar para ele o direito. Entenda, enquanto Abraão está dentro da tenda, Abraão tem uma visão limitada. No natural ele vai enxergar a pele de camelo que se fazia as tendas, ele vai enxergar algumas madeiras de armação. Então ele está dentro daquele ambiente ele olha e ele diz: o que eu tenho vai ser entregue para o servo, porque a promessa está muito distante. Então Deus não responde a Abraão dentro da tenda, Deus faz com ele: Abraão, sai para fora, agora olha para o céu, porque quando eu olho para o céu eu não consigo achar limite, quando eu olho para o céu eu não consigo dimensionar. Então Deus está dizendo: o que eu estou te prometendo não tem dimensão, o que eu estou te prometendo não é visão limitada. Olha para o céu agora, porque eu vou fazer da sua descendência assim como as estrelas do céu. Porque não tem como contar as estrelas, a sua descendência também não será possível ser contada. Sabe o que eu entendo aqui? Deus tira Abraão de dentro da tenda e manda ele olhar para o céu, e mais uma vez Deus está dizendo: o que eu vou fazer na sua vida é impossível para o homem. Eu creio que 2, 3 aqui já tomou posse. Então vamos lá, 2, 3 aqui já entendeu o que Deus vai fazer na sua vida. O homem não tem poder de realizar. A ótica natural, a circunstância sua talvez está dizendo impossível, mas aquele que está falando hoje vai te tirar da tenda e vai falar para você: ergue os olhos, para de ter uma visão limitada, começa a olhar para cima, para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, a nossa direção vem do alto, vem de Deus. É por isso que o Evangelho vai dizer: ao homem nada é dado se não vir do alto, se não vir de Deus. Agora veja bem, Abraão agora caminha sobre uma promessa, e eu vou acelerar aqui porque nós temos até meia-noite só, amém? Ô glória! Abraão agora vai ter um filho da promessa, Isaque, num contexto muito profundo. Isaac nasce. Isaac traz um significado de alegria, de sorriso. Sara, sua mãe, com seu nome mudado agora, ela está ouvindo a promessa dos homens que acabou de chegar para visitar Abraão, e ela está rindo dentro da tenda. Isaac agora vai trazer esse significado: sorriso, alegria. A promessa cumprindo na vida de Abraão tem um significado: sorriso, alegria. Não, eu vou melhorar para você. O que Deus vai cumprir na sua vida tem um significado: sorriso, alegria. As bênçãos de Deus nos enriquece e não acrescenta dores. Agora Isaac, o filho da promessa, nasce, e é maravilhoso. Isaac agora nasce e é o herdeiro. Herdeiro da fazenda? Sim. Herdeiro dos servos? Sim. Herdeiro de toda a riqueza de Abraão? Sim. Mas a maior herança que Isaac vai receber não é a riqueza financeira que Abraão construiu. A maior herança que Isaac vai carregar é uma aliança que Abraão tinha com Deus. Essa é a maior herança que Isaac vai receber. Agora, Deus vai ser com Isaac assim como ele foi com Abraão. Eles estão carregando uma promessa. Deus, através de Abraão, vai levantar um povo para chamar de seu. Deus, através de Abraão, agora vai levantar um povo que mais tarde se torna uma tribo, que mais tarde se torna uma nação. E essa nação é uma nação escolhida. Essa nação, no livro de Êxodo, capítulo 19, Deus está dizendo assim: vocês são propriedades particular minha. Eu sou o Senhor dessa nação. Vocês me pertencem. Eu tenho o desejo de fazer de vocês o que vai cumprir lá em Pedro, com a igreja, uma nação sacerdotal. Uma nação que tinha princípios, o princípio dado pelo próprio Deus. Agora Isaac vai carregar essa aliança. Isaac vai carregar esse peso de promessa sobre a vida dele. Isaac vai crescer aprendendo a respeito das experiências que Abraão viveu. Isaac vai crescer com Abraão dizendo: olha meu filho, eu estava acomodado lá na terra do meu pai, junto com os meus irmãos, mas Deus falou comigo, e quando Ele falou comigo, me incendiou o coração, algo mudou tudo, e eu saí de onde eu estava, para ser orientado por Deus, e para viver a promessa. Meu filho, lá na minha zona de conforto,
eu morreria sem filho, sem continuidade, sem ninguém para deixar herança. Mas quando eu ouvi Deus, Ele me fez promessa e Ele mudou tudo. Lá na minha zona de conforto, eu só seria o filho de Terá, que teria minha sepultura e ninguém ia conhecer. Mas quando Ele falou comigo, Ele deu destino para a minha história, Ele me deu propósito, Ele me deu um motivo de caminhar. Você não está entendendo, eu não conheço o seu contexto, a sua história, onde você estava, mas talvez você estava lá fora, lá no mundo, mas Ele achou graça em você, Ele escolheu você, te deu um propósito, te deu um destino, e tem preparado coisas grandiosas para você. Abraão está ensinando Isaac, e falando: meu filho, as outras nações servem Deus que não são Deus, mas nós servimos o Deus verdadeiro, ama Ele, tem aliança com Ele. Meu filho, você vai dar continuidade à promessa que um dia Ele me fez. Quem abençoar você vai carregar a bênção, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Olha, você carrega uma bênção tão poderosa que todas as famílias serão abençoadas através de você. Vira para quem está do lado e fala com esse irmão: as famílias de Betim, de Citrolândia, serão abençoadas através da sua vida, através da sua casa. Você carrega essa bênção, você carrega isso sobre você. Então Isaac vai aprender essas coisas. Isaac vai crescer ouvindo que ele é um milagre de Deus, que ele foi dado pelo próprio Deus, ele era uma promessa. E agora no capítulo 25, Isaac casa. Eu vou acelerar para não falar do casamento dele, porque é profética, aí nós vamos para uma linha muito escatológica, mas vamos lá. Isaac casa, meu irmão, com Rebeca. É consolado da morte da sua mãe. Isaac agora sabe que ele tem que dar continuidade, que ele será pai de uma numerosa multidão, que o Deus de Abraão, seu pai, também é o Deus dele, e ele está aliançado com esse Deus. Mas é interessante que quando você começa a ler a história de Isaac, ele casa, e no primeiro ano que ele casa, sua esposa não engravida. Até então é o primeiro ano de casamento, está tudo certo. Segundo ano, Isaac carrega um peso de responsabilidade, de ser pai de uma numerosa multidão. Isaac sabe que Rebeca foi escolhida por Deus, porque a história foi contada para ele. Eliezer sai com uma orientação de Abraão, ele ora e pede que Deus prepare uma donzela, uma moça para Isaac. Então Isaac sabe que a esposa que ele casou foi direção de Deus, que ela também faz parte da promessa. Mas passa o terceiro ano e Rebeca não engravida, Rebeca não gera filhos. Mas o que me chama a atenção, que quando Isaac percebe que a sua esposa não gera, ele vai fazer uma coisa muito forte. E o que ele vai fazer, pastor? Aquilo que nós devemos fazer. A Bíblia diz que Isaac começa a orar ao Senhor pela sua esposa. Isaac não vai usar nenhum refúgio de lei antiga. Isaac não vai pegar a serva para casar com ela para gerar filhos, porque Isaac sabe de uma coisa: eu sou fruto de milagre. Minha mãe um dia foi estéril, e quem me deu a minha esposa foi Deus. Então eu vou orar para Ele resolver, porque quem fez a promessa é Ele. Então Isaac começa a orar. Já olha para o irmão: irmão, eu sou um pouquinho meio assim, eu gosto de deixar você um pouco desconfortável. Eu sei que isso não é muito prático assim, tem gente que não gosta, mas olha para essa pessoa, olha só de lado assim, para ela não ficar incomodada. Fala assim: olha, se não aconteceu ainda, continua orando. Quem fez a promessa é responsável. Agora, o primeiro ano, ela não gera, mas Isaac está orando. O segundo ano, ela não gera, mas Isaac está orando. Terceiro, Isaac está orando. Quarto, Isaac está orando. Quinto, Isaac desistiu. Isaac desistiu. Isaac agora não acredita na promessa. Isaac agora falou assim: eu não vou mais acreditar em Deus, eu não vou mais caminhar, eu não vou mais acreditar, porque 5 anos se passou e minha esposa não está grávida, é mentira a promessa, Deus não vai cumprir. Foi isso que Isaac fez.
Isaac continuou. Isaac continuou. 7 anos Isaac continuou. 10 anos Isaac continuou. Agora sabe de uma coisa, Isaac, se ele não acreditasse, ele parava de orar. Mas ele está acreditando, por isso ele continua. Agora eu vou te fazer uma pergunta, e você? Continua orando ou já não acredita mais que Deus vai fazer? E você está olhando lá para aquela situação na sua casa, ou para aquelas pessoas que você um dia orou e parou de orar? Ou continua orando sabendo que Deus vai salvar? E você, não, meu casamento está ruim, vai largar ou vai orar? A porta não abriu, vai desistir ou vai orar? A promessa não cumpriu, vai desistir ou vai orar? Isaac sabia, quem prometeu é fiel. Enquanto ele não cumpriu, eu continuo aqui, acreditando, orando, crendo, porque no tempo dele vai acontecer. Ele não desiste. Sabe qual é o problema da igreja hoje? A nossa geração é a geração do ontem. Se não acontece agora o que eu quero, eu já desisto. Se eu oro um dia e a resposta não veio, eu não vou orar no segundo dia. Isaac orou por 20 anos. Não deitou com serva, não arrumou uma segunda, uma terceira, não questionou. Isaac só orou e aguardou até que Deus cumprisse a promessa dele. Pastor, por que você está dizendo 20 anos? Ele casa com 40, quando os filhos nascem ele tem 60 anos de idade. E é muito legal porque Rebeca agora está grávida. E Rebeca percebe que a gravidez dela não está muito legal. Uma guerra começa a acontecer interna. Ela percebe, por mais que a medicina não é como a de hoje, ela percebe alguma coisa está errada. Rebeca começa a fazer uma coisa: orar ao Senhor para saber o que está acontecendo. O texto diz: e Rebeca, percebendo que a sua gravidez não estava normal, algumas traduções pesada, ela ora ao Senhor, e algumas traduções ela consulta ao Senhor, e Deus fala com ela. E Deus fala assim: 2 nações estão dentro de ti, eles vão se separar, mas o menor vai governar sobre o... Gente, Deus é maravilhoso demais. É por isso que Jesus agora na última ceia, ele chega com os discípulos, e se nós olharmos o texto, havia uma discussão entre eles. Eles discutiam alguns momentos antes daquela cena. Eles discutiam quem de nós é o maior. Quem de nós? Quem vai ficar mais pertinho? Quem vai sentar à direita, à esquerda? Quem de nós vai ser o maior? Quem que vai liderar aí a turma? Aí Jesus chega para a hora da ceia. E é muito interessante porque quem lava os pés é servo. Ou vou traduzir melhor, escravo faz isso. Só que na turma de Jesus não tem escravo. Na turma de Jesus não tinha aquele que era maior ou menor. Então era descabível a discussão deles. Mas quando eles chegam no cenáculo para a hora da ceia, a Bíblia diz que Jesus se levanta da mesa, coloca uma toalha na cintura, pega uma bacia com água, se abaixa e começa a lavar os pés de um por um. Eles não estão entendendo nada. Pedro até vai tentar: Senhor, não, Senhor, de maneira alguma eu vou permitir que o Senhor lave meus pés. Aí Jesus fala assim: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Lava, Senhor, cabeça, mão, braço, pé, fica à vontade. Aí Jesus levanta dizendo: vocês me têm como Senhor e Mestre, e vocês estão certinho. Mas se vocês me têm como Senhor e Mestre, se eu parei para lavar os pés de vocês, faça o mesmo. Diga comigo assim: o menor vai governar sobre o maior. Quer ser grande no reino de Deus? Seja bem pequenininho. Como assim? Não, pastor, eu quero ser grandão, eu quero ser a 4ª pessoa da Trindade. Não, não, para com isso. Não. Jesus orou e falou assim: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor oculta os seus mistérios para aqueles que se acham, pensam grandes, sábios, mas revela para os pequeninos. Deus vai te revelar coisas profundas no nome de Jesus. Voltando para o texto agora, Rebeca ora, tem revelação de Deus e vai nascer os meninos.
Deixa eu conferir. Meu Jesus, maravilhoso é. Aleluia, vou cantar não, o pastor canta afinadinho. Se eu cantar, acaba o culto, todo mundo vai embora para casa. Mas vamos lá. Agora vai nascer os filhos. Você já conhece o texto, é gêmeos. Esaú Peludim nasce primeiro. Jacó nasce segurando ou puxando o calcanhar. Por isso recebe o nome de Jacó, suplantador. E tem um monte de coisa a respeito do nome dele. Vamos lá. Eles nascem e agora vão crescer os dois. A Bíblia diz que Isaac se apega a Esaú. Esaú se torna um exímio caçador. Caçava, trazia o banquete, preparava e dava para o pai. O pai amava isso. Jacó é mais pacato, é mais caseiro. Gosta de ficar em casa, na tenda. Gosta de ficar cuidando do rebanho. Então Rebeca se apega a Jacó. Mas Rebeca tem uma palavra de Deus. Que palavra? O menor vai governar sobre o maior. Ela guarda aquilo. Agora veja bem, Isaac já está velho, os seus olhos já estão cansados, ele já não enxerga mais. Então ele chama o que nasceu primeiro, o primogênito, o primeiro a sair da barriga da sua mãe, Esaú, e vai dizer para ele: olha meu filho, eu já estou perto de partir, eu não sei quando o Senhor vai me levar, mas eu quero te abençoar. Então faz o seguinte, vai para o campo, caça e prepara um alimento saboroso para mim. Quando eu comer a caça, que eu saborear, eu vou te abençoar. Minha alma vai ficar alegre e eu vou abençoar você. Enquanto Isaac está falando, Rebeca está ouvindo. Esaú sai para a caça. Rebeca chega até Jacó, chama ele, fala: meu filho, traz lá 2 ovelhas, traz lá 2 cabritos, 2 ovelhas. Eu vou fazer um preparado para o seu pai. E ela vai contar a história. Ele está querendo abençoar o seu irmão, mas vai lá na frente, traz. E ele vai falar assim: mas meu irmão é peludo, eu sou liso. Se meu pai tocar em mim, vai saber. E ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Ela: não, que a maldição caia sobre mim. Vai lá, com as minhas palavras, vai lá e faz o que eu estou te mandando. E Jacó vai fazer. Ela prepara tudo, pega o pelo lá da ovelha, coloca no Jacó, e Jacó se apresenta para o seu pai. Ele chega até a tenda. Você conhece o texto, eu amo esse negócio, porque ele chega. Isaac está cego, mas não está surdo, e a voz é diferente. Então ele chega, Isaac pergunta quem é, e Jacó responde: meu pai, preparei a caça que o Senhor me pediu. Sou eu, seu filho Esaú. Isaac percebe que a voz não é de Esaú. Então ele vai falar: se aproxime, se achegue. Jacó aproxima, ele toca, sente o pelo. Ele fala: verdadeiramente o pelo é do meu filho, é cabeludo, é Esaú. Ele saboreia o preparado que Jacó trouxe. Jacó está falando, Isaac está percebendo que a voz não é de Esaú. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele pede Jacó para vir perto para abençoar, ele vai sentir o cheiro de Esaú em Jacó. Porque Rebeca pega a roupa de Esaú, coloca pelo sobre Jacó e veste Esaú, veste Jacó com a roupa de Esaú. Então o perfume, o cheiro do campo de caçador está impregnado em Jacó. O perfume, o cheiro de Esaú. Sua pele agora, a roupa é igualzinho. Como Isaac não enxerga, ele até estranha a voz, mas ele vai impor a mão e vai abençoar Jacó, porque ele acredita que é o mais velho, ele acredita que é o primogênito. Eu acho isso lindo demais. Por quê, pastor? Isso acontece comigo e com você. Nós clamamos ao Senhor, nós oramos, e quando Deus olha para nós, Ele não vê o meu cheiro, mas Ele sente o perfume do primogênito. A roupa do primogênito está em nós, revestidos de Cristo. Vou melhorar para nós entender. A bênção era para Jacó? Era. Isaac falou que ia abençoar quem? O primogênito. Quem é que recebia a herança? O primogênito.
Quem é que recebia a bênção? O primogênito. Quem é que carregava a aliança? O primogênito. Então, pelo costume, pela lei e pela vontade do pai, quem receberia a bênção era Esaú. Mas quando Jacó chega, ele está vestido de Esaú, cheirando igual a Esaú. Então o pai olha, embora não está enxergando, mas o pai pensa que é Esaú. Todas as vezes que você orar, Deus não vai enxergar a sua falha, mas o sangue derramado na cruz. Toda vez que nós clamarmos, toda vez que eu vou melhorar todas as vezes que o diabo olhar para você, ele não vai enxergar você, mas ele vai enxergar a marca do sangue, o selo do Espírito, o revestimento de Deus que está sobre a sua vida. O que está acontecendo lá atrás é um apontamento daquilo que aconteceria nos nossos dias, através de Cristo Jesus. Agora Jacó recebe a bênção, Esaú quer matar ele, diferente do nosso irmão primogênito, que entregou no nosso lugar, para que fôssemos adotados por Deus. E hoje nós podemos clamar: Abba, Pai, eu tenho direito da herança. Hoje nós podemos clamar: Abba, Pai, porque somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Agora Jacó tem uma instrução dos seus pais, da sua mãe, para ir na terra dos seus parentes, arrumar uma esposa da sua própria família. E Jacó sai, e é o texto que nós lemos. Jacó sai sabendo que a bênção está sobre ele. Ele agora carrega a aliança. Mas quando Jacó chega na cidade de Luz para parar, porque a noite está chegando, então ele vai dormir para continuar sua caminhada para a terra de Labão. No dia seguinte, Jacó para descansar. Ele pega uma pedra, coloca de travesseiro e dorme. E quando Jacó dorme, ele tem uma visão, que é o texto que nós lemos. Jacó vê uma escada que liga terra, céu, que liga terra e Jacó percebe que tem anjo subindo e anjo descendo. E a visão dele não para por aí, porque ele vai dizer assim: e no topo da escada, no alto da escada, uma voz falou comigo. E a voz está dizendo para Jacó: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. E parou. A voz não falou o que falou com Moisés em Êxodo capítulo 3, quando Moisés está perguntando: Senhor, quando eles me perguntar o seu nome, quem é que me apareceu, o que eu vou dizer? Aí Deus fala com Moisés: você vai dizer que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Mas aqui não. Aqui Deus fala: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac. Seu ainda não. Eu sou Deus de Abraão, porque Abraão andou comigo e tem aliança comigo. Eu sou Deus de Isaac, seu pai, porque andou comigo e tem aliança comigo. Seu, vamos ver daqui para frente. Palavras minhas, amém, irmãos? Deus está falando com Jacó: eu tenho sido Deus do seu avô, o Deus do seu pai. E o desejo de Deus também é ser o Deus de Jacó. Mas Jacó até agora ele não tem ainda uma aliança com Deus. Ele recebe a bênção de Isaac. Isaac abençoa ele no lugar do irmão. Ele sai para formar um casamento com seus parentes na terra de Harã. Mas Jacó até então, ele sabe do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, mas ele ainda não tem aliança, ele ainda não tem experiência. Ele está debaixo de uma promessa, mas ele ainda não tem um relacionamento com Deus. É por isso que o texto está dizendo: eu sou o Deus de intimidade com Abraão, o Deus que tem intimidade com Isaac, e eu desejo também ter com você. Minhas palavras, porque Deus vai falar com ele assim: a terra que você está será da sua descendência, você tomará posse. Eu serei com você, vou te levar e vou te trazer. Você voltará para essa terra. Aí Jacó está vendo aquela visão, e ele acorda. E quando ele acorda, ele vai falar assim: esse não é
senão a casa de Deus. Esse lugar é Betel, casa de Deus. Diga comigo assim, casa de Deus. E ele vai falar assim, a porta está aqui. Ele identifica que a porta da casa de Deus era o lugar onde ele está. E isso é maravilhoso. Agora deixa eu te perguntar aqui para a gente encerrar. Anjo precisa de escada para subir? Sim ou não? Não. Os discípulos estão vendo Jesus se assunto ao céu. Os anjos estão no ar, meu irmão, não tem escada. Mas eles estão lá. Eles não precisam de escada para subir. Anjo pode ir e voltar sem escada. Mas Jacó está vendo uma escada. E quando eu falo de escada, logo que a gente pensa é em quê? Degrau. Que vai me levar de um lugar baixo para um lugar. Então vem cá. Será que as escadas que Jacó está vendo tem mais significado para os anjos ou para ele? Deus está mostrando para ele uma escada que dá ao céu. Anjo subindo e descendo. O anjo não precisa de escada. Mas para Jacó há um entendimento. O anjo vai subir e descer. Quando eu falo de escada, eu falo, vamos lá, um patamar baixo, subi um degrau, fiquei mais alto. Subi outro degrau, fiquei mais. E a escada vai me levar para um lugar aonde eu não conseguiria atingir de forma natural. Então cada degrau, o anjo não, mas eu preciso subir um degrau, 2 degraus, 3 degraus, 4 degraus, até eu chegar aonde a escada está me levando. Então Jacó está vendo uma escada, anjo subindo e anjo descendo. E lá no topo da escada tem uma voz que fala com ele, e essa voz é Deus. E Deus agora vai fazer uma promessa para ele, dizendo, vou te dar essa terra. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Quando ele desperta, ele percebe e ele vai dizer, tem uma porta nesse lugar. Esse lugar é a casa de Deus. Porque o que Jacó está sonhando, o que Jacó está vendo, não é algo natural, não é algo comum. Deus agora está falando com ele. Deus agora está mostrando para ele algo sobrenatural. Uma escada que liga terra e Deus está dizendo para Jacó, com quem eu tenho aliança, terra é ligada no céu. Com quem eu tenho aliança, nunca vai andar no mesmo nível. Cada dia tem um degrau mais alto, cada dia mais alto. E cada vez que você subir mais perto de mim, você estará. Você não está entendendo, igreja, mas Deus está falando comigo e com você. Eu tenho mais um degrau, sobe. Eu tenho mais um degrau, sobe. Eu te quero mais perto. Eu te quero mais próximo. Vem. Aí Jacó está vendo, ele está falando assim, porta, casa de Deus, Betel, tudo certo. Mas se Jacó só vê, percebe o ambiente, mas não se envolve com o ambiente, era só mais uma visão. Mas não, Jacó desperta, pega a pedra, levanta um altar e fala, Senhor, se tu for comigo mesmo, porque ele sabe a história do avô, ele sabe a história do pai, e agora é a vez da história dele. Não vou melhorar para você. A história de Abraão passou, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Elias, a história dos profetas, a história do Pedro, do Paulo, a história de Tiago, a história de João. Cutuca, irmão, fala assim, é a sua história, é o seu tempo, é a sua geração. Deus quer realizar uma história através de você, porque é o nosso tempo, é a nossa geração. É muito bom olhar para os milagres da Bíblia. Ei, mas o Deus da Bíblia é vivo e continua fazendo milagre e quer fazer em você e através de você. Aí ele fala, se o Senhor for comigo, me abençoar, cuidar de mim, ele vai falar das provisões de Deus. Tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o meu dízimo. Irmãos, eu já entrei em alguns debates com pessoas que pegam a tradução e começam a fazer uma misturada na Bíblia para falar de dízimo e oferta. E tem polêmica de falar na igreja. Aí eu já vi uma galera uma vez discutindo esse negócio e veio falar comigo que era só lá atrás, no Antigo Testamento, e falar de Levi, e aí eu começo a rir dessas coisas. Aí todas as pessoas que começam a falar muito sobre isso e questionar isso,
eu só consigo enxergar uma coisa: a avareza no coração. E se a avareza no coração, se liberte primeiro, para depois você realmente liberar o seu coração para receber as bênçãos de Deus. Agora, eu costumo dizer, dízimo não foi entregue na lei. Quem mandou Abraão dizimar? Onde é que você leu isso? Quem mandou Jacó fazer voto de dar dízimo? Hã? Agora me ajuda a pregar, por favor, para nunca mais o inimigo te inflamar o seu coração com avareza. Diga comigo assim: dízimo não é simplesmente lei. Fala assim: o nível é mais alto. Dízimo é aliança. Ah, porque no tempo da lei os levitas, a distribuição de herança. Não. Dízimo é Novo Testamento, é Antigo Testamento. E dízimo só tem o coração aberto quem tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus aqui? Oh, glória. Então nunca mais o diabo vai lançar seta e fechar seu coração. Amém? Agora é Jacó que vai falar de forma espontânea. Agora, com quem que Jacó aprendeu sobre dízimo? Com quem para fazer um voto com Deus? Quem começou a dizimar? Vira para o irmão assim, sopra para o irmão, fala assim: agora pode, colinha santa. Fala assim: Abraão. Então, se Abraão começou, então Isaac aprendeu. Se Isaac aprendeu, Jacó aprendeu. Como Jacó não tinha aliança, dízimo para ele não fazia diferença nenhuma. Mas agora ele vê uma escada, um Deus que está falando com ele. Ele enxerga que tem uma porta que abre, que liga uma terra com o céu. Então ele está dizendo: opa, a partir de agora eu também tenho aliança. Eu também agora te sirvo. Agora também tu és o meu Deus. Então eu vou devolver. Jacó já tem certeza daquilo que Deus vai fazer na vida dele. Se ele não tiver certeza, eu acredito, meu pensamento, jamais ele ia oferecer para trabalhar 7 anos, se ele não soubesse que Deus ia prosperar ele. Ele fala assim: eu quero casar, mas eu quero ovelha. Não, ele nem preocupa. Jacó fica apaixonado com Raquel. Ele está nem preocupado qual é o salário dele, porque ele agora está debaixo de uma promessa. O Deus que prosperou meu avô Abraão, prosperou meu pai. Ele agora tem aliança comigo, e quem cuida da minha história é ele. Vira para o irmão, está do seu lado, está preocupado com o que, meu irmão? Pastor, o orçamento não bateu. Pastor, eu tenho tanto projeto, mas está tão distante. O Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Ele é o seu Deus, Ele é o Deus da igreja, Ele é dono do ouro, da prata. A Bíblia diz que Ele, segundo a riqueza e glória dEle, há de suprir todas as nossas necessidades. É Ele que cuida de nós. Agora Jacó, ele tem essa visão, e essa visão é muito interessante. Deixa eu ver aqui. Acabou, né, irmão? Oh, glória, aleluia. Até meia-noite, amém? Continuar a fazer esse negócio, não volta outro dia, pastor. Mas eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés. Perdoe, irmão, eu não olhei para o relógio ali, me perdoa. Ainda mais chegou reforço aí, agora dá para nós ir até meia-noite, oh glória, aleluia. Mas eu quero que você feche teus olhos. Mas nem chegou em Peniel, mas glória a Deus. Peniel é um outro degrau, irmão, mais alto. É o degrau que ele tem um encontro comigo e com você de forma pessoal. É o lugar que ele vai encontrar não no topo da escada, mas ele vem pessoalmente. Mas eu quero falar algo para a gente orar aqui nessa noite. A escada que Jacó está enxergando, ela liga terra e céu. Jesus um dia ele fala para Pedro: tu és pedra, tu és Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Pedro acabou de ter uma revelação que Jesus era o Cristo vivo, o Filho de Deus. Mas Jesus vai falar com ele assim: olha, eis que eu te dou a chave do reino do céu. O que ligar na terra, Jacó só viu a escada e a porta, mas para a igreja Jesus deu a chave, dizendo: abre a porta, acessa a hora que você quiser, terra ligada no céu. Ei, igreja, tem uma chave na tua mão. Quem te deu, aleluia, essa chave
chave é o irmão mais velho, é o primogênito, é aquele que o perfume dele já está impregnado em você, já te deu uma roupa nova, colocou uma chave nas tuas mãos. Se você usar essa chave, as portas do céu se abrem, a glória manifesta e o sobrenatural de Deus. Eu quero te convidar por um minuto a usar essa chave. Eu quero te convidar por um minuto. Pastor, mas se eu posso usar? Você pode e deve usar. Jesus ensinou isso para os discípulos. É por isso que quando eles querem orar, ele está perguntando: como é que nós ora? Nos ensina este negócio. Aí Jesus vai dizer assim: quando orar, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Opa, calma aí. Você na terra ora, o reino do céu vem. Você na terra ora e o reino do céu vem. Por quê? Ele já te deu uma chave. Já há uma ligação. A igreja está ligada, conectada na eternidade. O poder do reino já foi liberado sobre a igreja. Agora entenda uma coisa: quando nós pedimos para o reino dele manifestar, quando nós usamos essa chave, quando o reino dele manifesta, as trevas batem em retirada. Quando o reino dele manifesta, tem cura. Quando o reino dele manifesta, tem batismo. Quando o reino dele manifesta, tem renovo. Quando o reino dele manifesta, tem milagre. Eu te convido agora, acessa. Vamos encher esse ambiente com o reino dele. Ora comigo nessa noite. Eu não sei aonde você precisa de uma intervenção do céu. Eu não sei aonde as trevas têm tentado prevalecer contra a tua casa, contra a tua vida. Deus já te deu uma chave. Abre a porta hoje, liga o reino e traz o reino do céu. Ora comigo: Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha nessa noite com o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Toma o ambiente e libera na terra aquilo que já está liberado nos céus. Libera renovo, Jesus. Libera renovo, renovo, renovo. Cura nessa noite. Aonde vem enfermidade, libera cura. Libera cura. Venha ao teu reino e cura os enfermos nessa noite. Venha ao teu reino e renova. Venha ao teu reino e libera batismo com Espírito Santo, batismo com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. Oh glória, nós declaramos nessa noite a intervenção do reino dos céus, a intervenção do sobrenatural no natural. Nós abrimos essa porta no nome de Jesus e declaramos que o ambiente da nossa casa é o ambiente do reino, o ambiente dessa cidade é o ambiente do reino, o ambiente da nossa família é o ambiente do reino dos céus. Nós declaramos essa noite, em o nome de Jesus. Se há alguma enfermidade, a partir de agora não existe mais o nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Nós declaramos o nome de Jesus. Meu Deus, se há algum trabalho do inimigo, de ocultismo, de feitiçaria, meu Pai, já não existe mais, pois está destruído, quebrado, rompido, no nome de Jesus. E a nossa casa é uma bênção, a nossa família é uma bênção, a nossa igreja é uma bênção, o nosso pastor é uma bênção. E nós declaramos, meu Pai, que através dessa igreja, Senhor, através dos teus filhos,
o teu reino se manifestará nessa cidade como nunca antes, através dos teus filhos que estão aqui, meu Pai. O teu reino vai manifestar nessa cidade como nunca antes houve. Haverá um tempo de avivamento, de conversão, libertação, de vidas transformadas para a glória e o louvor do teu nome. Aleluia. Quem crê, levanta as mãos e aplauda e exalta o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer, amém, por essa rica oportunidade. Perdoa, pastor, da próxima vai até a meia-noite. E aí, irmãos? Dá para sair cheio da presença do Senhor? Que o Senhor possa continuar ministrando ao teu coração, ao meu coração. Como eu disse no começo, que nós possamos sair por essas portas, refletindo tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Pastor Rafael que agradece por você ter aceito esse convite, ministrado aos nossos corações. Esposa, filha, todo mundo também está aqui essa noite nos visitando pela primeira, segunda e terceira vez. Voltem sempre. A casa é do Senhor, a casa é de vocês, amém? Irmãos, não vou tomar muito tempo. O foco principal aqui é aquilo que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações. A programação segue normal na igreja, e que você possa buscar cada dia mais se encontrar com o Senhor Jesus, ficar perto dele e exalar o bom perfume dele, como foi ministrado aqui esta noite. Feche teus olhos, curva tua cabeça, erga tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que sobre ti legue o teu rosto e te dê a paz. Nós dizemos, muito fraco, nós dizemos, pela palavra de hoje nós dizemos, está terminado.